Você sabia que só em 2019 foram realizadas mais de 15 milhões de cirurgias nos Estados Unidos? A cirurgia da rinoplastia é campeã. Parece que as pessoas estão cada vez mais interessadas em mudar a aparência do nariz. Mas aqui vai uma curiosidade: o clima tem uma grande influência no formato do nariz. Por exemplo, já reparou como os narizes escandinavos são pontudos e virados para cima, enquanto os narizes de pessoas africanas subsaarianas são mais achatados e largos? O formato do nosso nariz é fortemente influenciado pela genética dos nossos antepassados, que passaram por um processo de seleção natural ao longo de gerações para se adaptar melhor ao clima. Nos trópicos, onde o ar é quente, as mudanças evolutivas ao longo do tempo resultaram em narizes mais achatados e com narinas mais abertas e largas, um marcador genético favorável. Em termos simples, a maior largura do nariz aumenta a capacidade da entrada de ar, o que é vantajoso em climas quentes. Isso serviu como uma vantagem evolutiva para as populações que vivem nos trópicos. Por outro lado, se colocássemos pessoas com esse traço evolutivo em climas frios, a maior entrada de ar poderia ser uma desvantagem, permitindo que o ar frio entrasse e irritasse o revestimento das membranas nasais. Um estudo de Zaid e colegas mostra que as adaptações ao clima são responsáveis pelas diferenças observadas nos formatos dos narizes entre as populações ao redor do mundo. A pesquisa inclui 2.637 participantes, com dados relevantes de ancestralidade genética, um tamanho de amostra culturalmente diverso, coletado exclusivamente nos Estados Unidos. Para contextualizar o artigo, cientistas genéticos têm estudado e medido narizes há muito tempo, extraindo significados dos resultados. Thomson e Buxton publicaram um artigo histórico em 1923, que demonstrou diferenças significativas entre 242 crânios diferentes, utilizando um índice nasal matemático, para encontrar diferenças étnicas na composição dos crânios. Por exemplo, o crânio de um índio algonquino apresentou um nariz estreito com um índice nasal de 39,4. Já um crânio de um australiano, com um nariz largo, teve um índice de 54,4. Quase um século depois, em 2017, Zaidi e colegas aprimoraram a técnica de medição de Thomson e Buxton para provar a variação de formas de nariz entre populações da África Ocidental, Ásia Oriental, Norte da Europa e Sul da Ásia, modelando estatisticamente imagem 3D dos ossos dos participantes usando o sistema 3D MDFace. Com a capacidade de modelar narizes usando sistemas de imagem, foram medidas 5 distâncias nasais e 2 áreas de cada nariz, para comparar quantitativamente as formas e tamanhos de narizes entre as populações. As distâncias incluem largura das narinas, que é a medida da distância entre as duas asas do nariz, conforme mostrado na imagem, a largura da base alar, similar à largura das narinas, mas medida a partir da base do nariz, a altura nasal, medida do topo do nariz, conhecido como násium, rotulado como N, até a parte inferior do nariz, a subnasale, rotulado como SN, o comprimento da crista nasal, medida do topo do nariz, o násium, até a ponta do nariz, conhecida como pronasale, rotulado como PRN, e a última distância, a protrusão da ponta nasal, medida da ponta nasal, pronasale, até a parte inferior do nariz, o subnasale. Além disso, as áreas medidas de cada nariz foram a área total e a área das narinas, ambas mostradas na imagem. Agora o que segue são os dados coletados sobre a forma e o tamanho do nariz de cada população étnica. Sinta-se à vontade para pausar o vídeo aqui e fazer suas próprias interferências, a partir dos gráficos fornecidos. Mas uma tabela resumida detalhará as descobertas importantes do conjunto de dados. No relatório pode-se ver que os africanos ocidentais têm a maior largura de nariz, a maior largura da base alar e a menor protrusão da ponta nasal. Isso correlaciona-se a um nariz largo e achatado. Também foi registrado que os europeus do norte têm a menor largura das narinas e a menor largura da base alar, com a maior protrusão da ponta nasal. Isso resulta em um nariz alto, pontudo e fino. Asiáticos orientais também foram encontrados com menores narizes em termos de área de superfície externa e a maior protrusão da ponta nasal. Isso resulta em um nariz pequeno e curto. Para confirmar o que os dados coletaram mostram, homens e mulheres africanos ocidentais têm a maior largura das narinas e a maior largura da base alar, enquanto homens e mulheres europeus do norte têm a menor. Homens asiáticos orientais e mulheres africanas ocidentais têm a maior altura nasal, enquanto todos os sul-asiáticos têm a menor. Agora, com toda essa modelagem de dados e essa análise, os pesquisadores chegaram na seguinte conclusão. Eles se propuseram a mostrar que essa diferença no formato e tamanho do nariz entre a população africana, asiática e europeias são devidos aos benefícios evolutivos únicos de cada um desses climas.
Ou seja, os diferentes formatos de narizes são resultado de climas diferentes, além do efeito da deriva genética. A deriva genética é um fenômeno em que as frequências de uma certa característica mudam ao longo das gerações devido ao acaso. Por exemplo, no caso das joaninhas, se um grupo de joaninhas azuis foram esmagados por acaso, isso resultará em uma diminuição da população de joaninhas azuis. Com o tempo, devido ao acaso, as características gerais da população mudaram. É importante notar que a deriva genética é improvável em um tamanho de amostra grande, para reconhecer quais medições de tamanho e formato de nariz tinham diferenças, que não podiam ser atribuídas apenas à deriva genética. Os autores do artigo elaboraram uma fórmula, um procedimento estatístico que avalia a variação dos conjuntos de dados. A explicação estatística por trás da fórmula é complexa, mas os resultados estatisticamente significativos encontrados por valores de probabilidade de menores que 0,05, ou seja, menos de 5% de chance de estarmos errados ao assumir que os dados são significativos, indicam que há uma diferença além da deriva genética. No gráfico mostrado, refere-se à fórmula mencionada anteriormente, com valores maiores resultantes da fórmula correspondendo diretamente aos valores π menor, e portanto mais evidências de que há um efeito além da deriva genética. Os gráficos com formato de violino vermelhos e laranja, representados de pigmentação da pele, largura das narinas, largura da basilar e protusão da ponta nasal, são as medições que mostraram os efeitos significativos da deriva genética, evidenciados por valores p menores que 0,05, conforme mostrado no esquema de codificação ao lado. Ou seja, a diferença nesses 4 fatores entre população da África Ocidental, Norte da Europa e Sul e Leste Asiático são causados por diferenças no clima. Quando pensamos nisso, logicamente faz total sentido que a pigmentação da pele, que não foi mencionada anteriormente, defira para climas diferentes, como pode ser visto aqui. É interessante considerar o paralelo entre essas descobertas e as da pigmentação da pele nas populações, destacando a influência do clima nas adaptações físicas humanas. Agora é um ótimo momento para você curtir e, se não for inscrito, se inscrever, porque isso ajuda no algoritmo do YouTube. Continuando com uma pergunta: por que se importar com isso? Como isso se relaciona com a gente? A diferença objetiva na forma e tamanho de nariz entre as populações são ligadas à estética e à percepção da atratividade dos indivíduos, o que é um assunto complexo. Acreditamos que existe um formato de nariz perfeito, mas há fatores que podem influenciar a atratividade de forma positiva e negativa. Diferente de um queixo, que pode ter diferentes níveis de protusão e desalinhamento que afetam a atratividade de maneira linear e objetiva. Por exemplo, um escandinavo pode ter o mesmo formato de queixo que um aborígene indígena. Já com os narizes, que estão ligados ao clima, existe uma gama incrível e diversa de formatos de tipos a considerar, tornando a atratividade do nariz muito mais subjetiva do que outras características. No entanto, é importante reconhecer deformidades e simples diferenças no formato do nariz. Narizes como algum trauma de contusão, um desvio do septo que pode afetar a respiração, linfonodos inchados ou uma giba dorsal proeminente causada por excesso de cartilagem. Novamente, qualquer tipo de trauma. Correlação da giba dorsal geralmente ocorre no dorso do nariz, e é a razão mais comum para a rinoplastia estética, pois é a característica incrivelmente masculinizadora. Os nativos americanos harmonizam melhor com esse formato de nariz masculino, porque têm rostos mais largos e fortes devido à sua dieta rigorosa e tradições de criação de filhos. Por exemplo, eles usam cradle birds para manter os bebês deitados de costas para que seus crânios moles se formem esteticamente fortes e largos, e não estreitos ou com algum tipo de problema no cérebro, com grande osso occipital, como algum tipo de alienígena. Para essa pessoa de outras etnias com características mais femininas, isso não funciona tão bem. Portanto, a correção é frequentemente desejada. Para resumir, as descobertas dos ID e colegas demonstram que a largura do nariz e a projeção e o tamanho das narinas variam de acordo com a localização geográfica, destacando uma adaptação evolutiva para as pessoas ao longo do tempo e seu clima. Em climas mais frios, ao longo do tempo, as populações terão uma proporção maior de narizes menores e mais finos, para evitar a entrada excessiva de ar frio e proteger o revestimento interno do nariz. Pelo contrário, viver em clima mais quente resulta em narizes maiores e mais largos, permitindo uma maior entrada de ar para a atividade física. O clima é o grande fator para que os narizes tenham desenvolvimentos diferentes. Mas até então, a cultura europeia imperou em todos os âmbitos da sociedade, e acreditamos que os narizes finos e pontudos são os mais bonitos. E a maioria das pessoas estão buscando rinoplastia para deixar eles mais estéticos, modelando os narizes europeus. Mas esse é o vídeo de hoje, pessoal. Até a próxima.
considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.